Tu deve estar confuso sobre esse papo aí do Textor e do Marinakis. Vai ou não vai o Botafogo desembarcar na holding de clubes do Grego lá com Olympiacos, Nottingham Forest, Rio Ave? Qual vai ser? Sai da Eagle para outra Eagle? Vai para holding do Marinakis? Porque um jornal fala uma coisa, o outro fala outra. Temos aqui não só as notícias, mas temos também o Sport TV News, temos o Jorge Igor da TNT Sport, temos o Charla e muito mais falando sobre isso e muito mais assuntos sobre o Fogão para vocês, que não podemos esquecer, tem Cruzeiro domingo agora, jogaço, valendo a aproximação dos líderes pelo Brasileirão, tá? Então, sem enrolações, vamos ler isso aqui e muito mais para vocês. Então, curta o vídeo para o algoritmo entender que você curte esse conteúdo, gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar mais vídeos como esse, não só nossos, mas de outros canais também, e você ficar bem informado sobre o Fogão. Comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente volta. E domingo tem Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos e um dos ídolos alvinegros vai ganhar um presente da torcida. Pra casar tudo assim, tem que ficar tudo casadinho assim, ó. Aqui, ó. Aí a gente vai alfinetando. Compromisso é compromisso. Ué, ontem eu falei pro meu médico, que ele é botafoguense. Falei, doutor, eu não posso demorar muito tempo não, doutor. Eu tenho uma bandeira lá do Botafogo pra fazer. Doutor. É mesmo, Maria? Eu falei, é outra, doutor. Ele falou, mas você trabalha pra caramba, né? Eu falei, graças a Deus, que Deus me abençoe. A Maria já está acostumada, junto com outras costureiras, a fazer os bandeirões do Botafogo, como esse, que homenageou os ídolos Garrincha, Didi e Newton Santos. Eu ficava assim, gente, fui eu que fiz, eu não acredito. É muito show, é muito emocionante, gente. É um trabalho em equipe. Primeiro a gente faz a arte, manda a arte para a gráfica, e a gráfica manda vários pedaços, a gente, né, impressos. E aí a gente tem nossas costureiras que fazem essa montagem que a gente diz, né? Elas costuram para poder fazer o bandeirão. A bandeira que a Maria estava costurando nessa reportagem ainda é inédita. É difícil ter a real noção do tamanho do trabalho que dá fazer uma bandeira dessa. Desde a impressão na gráfica até a junção, a costura de todas as partes aqui nesse galpão, é quando a gente olha de longe que a imagem ganha forma, ganha vida. E para os torcedores do Botafogo, faltava uma dele, do camisa 10. Tá no mano a mano, carrega o camisa 10 para bater pro gol! Esse foi o último gol que o Savarino fez contra o Fluminense em abril. Savarino pro Botafogo! A comemoração inspirou o bandeirão, medidas 35 por 25 metros, mais ou menos. Uma imagem emblemática para o venezuelano, que sempre falou sobre a camisa 10. Eu falei, é como um sonho de criança usar o número 10. Savarino vem tentando voltar a ter uma fase de destaque no Botafogo. Contra o Bragantino, na terça-feira, chegou perto de fazer um gol. A torcida decidiu estrear o novo bandeirão no jogo de domingo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Quem sabe sirva de inspiração para o homenageado. Talvez ele fique até meio tímido. É o jeito dele. Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele ficaria feliz, eu acho que ele ficaria meio sem jeito, mas acho que seria por aí. Vai amar. Ainda vai mandar um recadinho pra mim, tu vai ver. Eu vou acabar com a timidez, deixa ele comigo. Domingo, no Newton Santos, eles vão descobrir. Ô, Savarino, você tem um compromisso a partir deste momento, hein? Você precisa mandar um beijo para Dona Maria depois do jogo, né? Ou se fizer um gol, quem sabe, né? Depois da sua homenagem aí, Dona Maria merece um beijo por toda essa dedicação que está tendo. Pô, ela pediu pro médico liberar ela mais cedo para poder ir lá para terminar o bandeirão. Tem compromisso, pô. Tem que terminar lá o Savarino. Demais. Então, temos um compromisso, hein? Muito bom. Não, e legal dessa reportagem da Sofia é a gente ver o bastidor de um bandeirão, que é algo que a gente não vê todo dia, né? Normalmente a gente vê a festa, a gente aplaude um bandeirão ou outro que é feito, né? Agora a gente não imagina a trabalheira que é para juntar esse pano todo, confeccionar um bandeirão desse, muito massa. Muito maneiro. Bom, e o Savarino, pelo Botafogo, né, para chegar a esse momento aí de ser homenageado pelos torcedores, Savarino chegou em 2024 ao Botafogo, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e nos 81 jogos que disputou até aqui, tem 17 gols e 17 assistências.
Fora os números em si, um jogador que para o grupo parece ter agregado bastante desde que chegou do Real Salt Lake, lá dos Estados Unidos. Sendo que a última temporada dele, ele foi um dos, talvez, se não o principal jogador da conquista da Libertadores. Luiz Henrique roubou muito esse protagonismo, né? Pois é. Mas ele foi muito importante. Foi muito importante na conquista da Libertadores do ano passado. Por conta da Libertadores, o rendimento dele e a avaliação dele também cresceu para o cenário nacional do Campeonato Brasileiro, por mais que eu tenha achado que ele não tenha sido regular no Brasileirão, ele também foi um dos principais jogadores do Botafogo e é um dos remanescentes desse grupo que teve destaque na conquista do ano passado do Brasileirão e da Libertadores. Ali na nossa tarde a gente está vendo aqui o David Ancelotti, técnico do Botafogo, falando da disputa entre Savarino e Joaquim Correa. Dois jogadores com características ali um pouco diferentes. O Savarino é mais um meia criador e aí ele pode jogar pelas 3 posições do ataque, centralizado, como ele gosta mais, ou pelos 2 lados do campo, como ele já atuou nesse próprio ano do Botafogo, desde que ele chegou também, mas nesse próprio ano ele já jogou pelo lado esquerdo do campo, por exemplo. E o Joaquim Correa é mais um segundo atacante que encosta no atacante de referência. Então, aí vai de acordo com o que o David Ancelotti pensa da construção do time para a partida específica. Jogo X, jogo Y, ele vai poder mudar entre esses 2 jogadores de acordo com o que ele preferir. Agora, tem uma questão também, né, Vini? Um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que, inclusive, costuma trazer um pouco de dificuldade para o Botafogo, mesmo jogando no Newton Santos. E aí, lá no Cartola, por exemplo... Eu tenho um dado sobre isso, inclusive, depois que eu voltar com o Vini, eu falo. Então, você passa pra gente... Não, passa agora logo, vai, que eu tô curioso. Tá curioso? Calma aí, deixa eu buscar aqui. Vai, manda. Ele tem o dado, não vamos prender aqui, vai. Sabe qual foi a última vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro no Newton Santos? Quando? O ano é 2011, 1-0, gol de Louco Abreu. Caramba, tudo isso. A última vitória do Botafogo com mando de campo sobre o Cruzeiro foi em 2013, 2 anos depois, em Volta Redonda, 2-1. E a última vitória no confronto geral entre Botafogo e Cruzeiro, confronto geral, contando partidas no Rio e partidas em Belo Horizonte, foi em 2016 no Mineirão, 2-0. Botafogo venceu o Cruzeiro no Mineirão, 2-0, gol de Canales e Camilo. Depois desse jogo de 2016, foram 13 confrontos entre Botafogo e Cruzeiro, com 8 empates e 5 vitórias do Cruzeiro. Olha, que coisa, hein? Números importantes aí desse confronto. Eu ia trazer até alguns outros antes de passar lá pro Vini. Agora ficou até chato, né? Porque eu ia te perguntar, será que dá para apontar favorito nesse jogo? É por isso que eu falei para você falar primeiro com ele. A Ed trouxe um favorito já pro jogo. Mas é o jogo com a maior expectativa de gols da rodada, né? Segundo lá os nossos cientistas de dados do Gato Mestre, é o jogo que tem 2,70% de possibilidade de ter gols nessa rodada, né? Então a expectativa é muito alta em 2 times que produzem muito e costumam fazer gols, né, Vini? Continua com a pergunta, você acha que tem favorito para esse jogo? Não, primeiro rapidinho sobre o Savarino, né, sobre o Bandeirão. Eu acho que é muito subjetivo a gente falar sobre idolatria, né, de um atleta, pelo que ele conquistou, pelo número de jogos, pelo número de gols. Eu acho que tem muita gente que ouviu você falando aí 80 jogos, quase 40 participações em gols, caramba, já virou ídolo, vai virar bandeirão. Mas o cara que teve a importância que teve na principal conquista, né, que foi a da Libertadores, eu acho que, assim, talvez um torcedor rival não entenda, alguém de um outro clube não entenda, mas só o botafoguense sabe a importância que o Savarino teve, especialmente no ano passado, e fica na torcida para que esse ano ele volte a produzir o que fez em 2024. Sobre esse jogo, eu acho que a expectativa é das melhores, né? Primeiro porque o Cruzeiro, que costuma se dar bem contra o Botafogo, vem numa sequência ruim, tropeçou os últimos 3 jogos, ou seja, quer dar uma resposta, precisa dar uma volta por cima e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo embalado, com o David Ancelotti jogando em casa. Acho que é um jogo que promete. Difícil falar em favoritismo, mas eu acho que o Botafogo chega mais embalado e no melhor momento. Então, eu continuo com a pergunta para você, Raed. Apesar desses números aí, que os números acabam não entrando em campo, né? Eles só traduzem uma realidade, no caso do Botafogo e do próprio Cruzeiro, uma realidade até difícil de se analisar, porque dessa última vitória do Botafogo no Engenhão, em 2011, né, 2011. Que você falou, para cá, amigo, já passou, foi muita água debaixo dessa ponte, tal qual do Cruzeiro, né? Dá para apontar favorito, amigo, para esse jogo tão importante? Acho que não dá para apontar favorito, vou te dizer um motivo. O Botafogo, ele tá com um modelo de jogo novo, com o David Ancelotti, e tem oscilado durante os jogos com relação a esse modelo de jogo. O Cruzeiro,
que até anteontem era o líder do Campeonato Brasileiro, anteontem é figura de linguagem, tá, gente? O Flamengo pegou a liderança já tem algum tempo. Mas o Cruzeiro, ele tá disputando o título do Campeonato Brasileiro com um plano de jogo, um jogo bastante reativo, de bloqueio de passe no meio de campo e verticalidade a partir da recuperação de posse de bola, só que oscilou negativamente com a sequência de jogos, então também está cobrando a parte física. Então, você tem ali um Botafogo que oscila muito durante os jogos e um Cruzeiro que vem oscilando nas últimas partidas, tá? 3 jogos sem vencer, inclusive, somando o jogo da Copa do Brasil, que não conseguiu a vitória em casa contra o CRB. Então, é um jogo onde, teoricamente, assim, o erro mínimo pode definir o confronto. E a gente sabe que hoje em dia no futebol qualquer tipo de erro pode definir confronto. Agora, uma notícia que tem preocupado muito o botafoguense, além do jogo contra o Cruzeiro, que já é de muita preocupação, está lá no GE. Globo hoje, toda essa situação que envolve a questão da SAF do Botafogo. E a notícia que nós temos de momento é que o John Textor e o Marinakis eles estão debatendo uma inclusão do Botafogo na rede de clubes do Nottingham Forest, que é comandada pelo Marinakis, né, pelo grego Marinakis. A questão jurídica é bem complexa. Lá no GE. Globo tem uma matéria bem completa para você poder entender também tudo que se passa nessa relação estremecida entre John Textor e a empresa que ele criou, que é a Eagle Football, né, que nesse momento está numa situação bem delicada, inclusive de tê-lo afastado do comando do Lyon. Ele está tentando separar o Botafogo da Eagle nesse momento para continuar com as ações como proprietário da SAF do Botafogo. É uma ação que corre na justiça. E se conseguir êxito, o John Textor está contando, né, com a ajuda do Marinakis para isso. Ele pretende abrir uma empresa nas Ilhas Caimã para readquirir o Botafogo e incluir também o Brussels, que é o antigo Molenbeek, que é o clube que ele tem na Bélgica. Seriam esses 2 times. Ele entraria como sócio majoritário nessa empresa e o Marinakis como minoritário. E o Botafogo estaria incluso no grupo de clubes que tem o Marinakis, né, que é o Nottingham Forest, que é o principal deles, o mais conhecido mundo afora, o Olympiacos da Grécia e o Rio Ave de Portugal. Então, Botafogo e o Brussels. É difícil não falar Molenbeek, que durante tanto tempo foi o Molenbeek. Brussels, que é o Bruxelas. Quase, né? Porque fica num bairro lá que é Molenbeek e tal, lá na Bélgica, enfim. Seriam incluídos, né, esses 2 times na rede que já tem o Marinakis. Mas é uma coisa jurídica, bem complexa. Para resumir, tudo muito confuso, né? Muito confuso. Mas lá no GE. Globo tem uma matéria em texto explicando todos os detalhes que o Serginho Santana fez e também os nossos setoristas do Botafogo em vídeo explicando um pouquinho melhor toda essa situação que vai demorar muito ainda para se desenrolar. O torcedor botafoguense está preocupado com o que isso pode representar para o clube alvinegro. O Marinakis, o grego Marinakis, ele já havia sinalizado que poderia fazer qualquer tipo de investimento aqui no futebol brasileiro. Falava assim, Vasco e base do São Paulo, né? Pois é, aí que é o ponto que eu queria falar. O olhar do Marinakis é para o desenvolvimento de atletas nas categorias de base. E o Botafogo, há algum tempo, sofre com a categoria de base do clube, sub-17, sub-20, ainda em reestruturação desde o comando da SAF do John Textor. Isso aí pode ser um bom indício, um bom caminho para o Botafogo voltar a revelar grandes jogadores. O Botafogo, há algum tempo, não coloca jogadores de excelência no mercado. Coloca bons jogadores, mas de excelência não. O Botafogo não faz grandes vendas dos seus ativos da base, porque era uma base que estava sucateada e voltou com o investimento com a SAF e pode vir agora um investimento parrudo com o Marinakis. E demora mesmo, né? Para dar essas respostas da base, demora muito, né? Não é do dia para a noite. E só relembrar que são 2 empresários que nos últimos anos aí movimentaram quase 1 bilhão, um pouco mais de R$500 bilhão, na casa de 700 milhões, com tantas negociações, né? Botafogo, Nottingham Forest. E aí a gente percebe que claramente há uma afinidade entre os dois. E vamos ver como é que vai desenrolar isso, né? Se o Botafogo vai continuar sendo parte da Eagle, se o Textor vai conseguir comprar. É quase aquela cena do Chaves, né? Onde ele compra os churros dele mesmo, né? Que é isso, hoje virou o Textor tentando comprar o Botafogo da Eagle, que também é dele, com auxílio do bilionário grego, que tem interesse em investir no futebol brasileiro, aí o Botafogo vira da rede do Nottingham Forest, enfim, muito confuso. Vamos ver como é que vai desenrolar isso aí.
Bem confuso. E nessa aproximação que o Vini estava falando, as duas negociações mais recentes, né, mais impactantes, foram do Igor Jesus, vendido do Botafogo ao Nottingham Forest, cerca de 20 milhões de euros nessa transferência, e do Jair Cunha, zagueiro que chegou há menos de 6 meses no Botafogo, também foi para o Nottingham Forest. E o Danilo. E aí por 2 milhões. Né? E o Danilo que veio para o Botafogo, né, nesse caso, estreou recentemente, então aproximou muito esses dois durante essas negociações aí. Talvez tenham iniciado uma conversa também para essa parte de gestão dos clubes a partir dessas negociações. Quer dizer que o Lyon deve ao Botafogo. E o Botafogo foi cobrado na justiça, mas eles não são do mesmo dono, a mesma rede de clubes. Que confusão é essa, meu Deus? Vamos tentar entender, né? Lembra que recentemente o Textor falou, acho que foi agora no fim de semana, depois do jogo contra o Corinthians, se não me engano, pelo Campeonato Brasileiro, ele falou, olha, a gente fica vendo matéria na França dizendo que o Lyon tá bancando o Botafogo, mas é o contrário, é o Botafogo que financia a Europa. Nós vendemos jogador, nós ganhamos título, a gente é bom de negócio. Aí o Textor vendeu o peixe dele, nós é que estamos financiando. Pois bem, dias depois sai a notícia de que o Botafogo cobra quase 150 milhões de reais do Lyon. O Botafogo foi até a Justiça do Rio de Janeiro e falou, olha só, eu tenho esse direito a receber, eu tenho esse valor a receber, eu tenho esse dinheiro a receber, melhor dizendo. Eu quero receber esse dinheiro, eu quero executar essa dívida aí. Aí o juiz Vitor Cunha, da Terceira Vara Empresarial do Rio de Janeiro, olhou as alegações do Botafogo e falou, rapaz, não é que faz sentido? Então, qual foi a medida? Qual foi a decisão do juiz? Congelou os bens da empresa, porque aí você tenta garantir o pagamento. O arresto, né, que é o pagamento do que está sendo devido, e manteve o John Textor, manteve a estrutura hierárquica da SAF do Botafogo, garantindo também, aí são dois coelhos numa cajadada só, garantindo também a manutenção do Textor como controlador do Botafogo, impedindo qualquer troca. Lembra que recentemente houve uma manobra do Lyon, né? O Textor sentiu o cheiro e os caras estão querendo me tirar. Aí os diretores todos se movimentaram, mandaram uma carta para o Lyon, disseram, se mudar o Textor, nós vamos embora junto com ele, né? O clube social do Botafogo, que tem a palavra também, falou, não queremos trocar nada, deixa o Textor aí. E essa tentativa foi frustrada. Botafogo alega que tem para receber 23 milhões de euros da Eagle. 23 milhões de euros. Muito bem. O jornal Globo, aí a gente vai ligando os pontos, revelou que foram feitos em 2024 2 empréstimos ao Lyon. Pelo Botafogo, tá? O Botafogo, contrato de mútuo aí, emprestou ao Lyon em março e em maio de 2024 valores que são próximos desses aí. 21,2 milhões de euros o primeiro empréstimo e o segundo 1 milhão de euros. Então dá 22 milhões, aí tem juros e tal. Então o Botafogo alega que tem esse valor a receber do Lyon. Então o Botafogo alega que com venda de jogador e tudo mais, ele acabou abastecendo o Lyon e agora ele quer esse dinheiro de volta. A verdade é que esse modelo multiclubes, essa coisa do caixa único, não, é uma única empresa, é um caixa único da Eagle para o Botafogo, para o Lyon, para o Molenbeek, você divide os custos de todo mundo, os recursos, as receitas de todo mundo, e aí você vai equilibrando os débitos, quem está mais ferrado, o outro que está melhor ajuda e tal. Esse modelo acabou. O Textor precisou sair do Lyon porque, né, o problema era ele, lá na França, tá claro. Aí ele ficou com o Botafogo, percebeu que iam dar uma pernada nele, ele falou, quer saber? Eu vou garantir o Botafogo aqui. Eu já vi que o controle do Lyon não vai rolar, eu vou garantir o Botafogo, esse modelo de caixa único vai para as cucuia, eu vou abrir uma empresa em outro país para comprar o Botafogo e ficar com uma empresa só dedicada ao Botafogo, e tudo que está sendo devido ao Botafogo eu quero trazer para cá. Eu quero trazer de dinheiro, eu quero resolver logo, e aí isso pode ser até uma parte de negociação, uma estratégia de negociação do Textor para desvincular o Botafogo do restante da Eagle, para criar uma nova empresa, um novo braço da Eagle só para o Botafogo. O Textor chega para a galera e fala o seguinte, escuta, vocês estão devendo aí para o Botafogo 150 milhões de reais, eu quero comprar o Botafogo de novo.
Estou me juntando com o Marinakis aqui, eu vou falar sobre isso também aqui no vídeo. Estou me juntando com outro investidor aqui para a gente separar o Botafogo do Lyon, do restante da galera. Então faz o seguinte, essa dívida aí, a gente bota no rolo, eu fico com o Botafogo para mim, vocês ficam aí e a vida segue. Pode ser uma estratégia também de forçar esse negócio. E o Evangelos Marinakis, esse é o primeiro nome dele, o grego, Evangelos Marinakis, tem se aproximado, é o grego lá, o barbudão do Nottingham Forest, que outro dia disseram que ia pegar a base do São Paulo, estava negociando com o São Paulo, com o Casares, até agora a coisa não andou. O Marinakis seria um cara que iria ajudar o Textor com grana para chegar grandão e recomprar as ações do Botafogo. O Textor não faria isso sozinho. Pelas informações que estão sendo divulgadas aí, a relação entre os dois está cada vez mais próxima e eles se uniriam para separar o Botafogo da Eagle. E quem ia chegar com a grana seria o Marinakis. Já houve a negociação do Igor Jesus para o Nottingham Forest, o camarada também é dono do Olympiacos, da Grécia, e do Rio Ave de Portugal. Tem dinheiro pra caramba. Então, as coisas podem estar ligadas aí. O Textor também garantindo judicialmente a manutenção dele na SAF do Botafogo, né? Evitando qualquer afastamento, qualquer intervenção, qualquer novo dono, ele garante ele lá, e ele garantido no cargo, ele garantido como dono da SAF do Botafogo, ele consegue fazer essa operação, tocar essa operação para recomprar, para separar o Botafogo dos demais clubes da Eagle. Então, tem muita coisa acontecendo aí. Agora, claro, que eu gostaria de ter mais certeza, assim, de que moldes esse dinheiro saiu do Botafogo pro Lyon. Então, sim, se o Lyon tá devendo, ele recebeu. O dinheiro saiu daqui do Botafogo. O Botafogo tá dizendo, pô, o Lyon me deve. Saiu o dinheiro do caixa do Botafogo pro caixa do Lyon. E um montante muito alto. Esses 23 milhões de euros seriam uma parte do que o Botafogo cobra, do que o Botafogo diz ter a receber do Lyon. Os valores poderiam até superar a receita anual do Botafogo. Então a gente precisa entender, assim, em que condições esse dinheiro foi parar, né? Esse dinheiro vai voltar? Existe uma garantia, né? Como é que vai ser? Vai entrar no bolo? Vai ser um perdão dessa dívida em troca da permanência do Textor e da separação do Lyon, do Botafogo do restante da Eagle? Tudo isso precisa ficar mais claro. As coisas não estão muito claras nessa novela entre Textor, Lyon, Eagle, Marinakis, é muita gente envolvida. Mas só para você entender, assim, para tentar desenhar. O Botafogo, sim, emprestou dinheiro para o Lyon. O Botafogo alega que precisa receber esse dinheiro. O Textor procura a justiça para resolver essa questão e também para se garantir do cargo, para que não mude a estrutura da SAF. Paralelamente, ele está buscando separar o Botafogo dos demais grupos da Eagle com a ajuda de um investidor grego. E essa história da dívida do Lyon pode ser, essa ação na justiça, esse arresto, pode ser também uma estratégia do Textor para forçar os caras. Ah, tudo bem, Textor, a gente tem o dinheiro aqui, a gente tá ferrado, não vai conseguir pagar vocês, então pega o Botafogo, recompra as ações e segue a sua vida. Me parece que esse pode ser um caminho pensado pelo Textor para resolver todo esse imbróglio. Tem muita coisa para acontecer, as coisas precisam ficar claras. Nós estamos falando de muito dinheiro envolvido e as próximas semanas talvez nos deem muitas novidades sobre esse assunto. É isso. É o que a gente tem para dizer no momento. Eita. Porra. Fala, meus cria. Ninguém fuma como a gente. Ninguém fuma como a gente. Vai ser nossa. Tomara, né? Cara, muito feliz com o Montoro, né? Mas eu fico pensando, sempre quando eu vejo o Montoro jogando bem assim, eu penso no Santi, cara, que custou mais do que o dobro do valor do Montoro. E até agora não pegou, né? Um jogador até um pouco mais experiente. O que você acha, Cantarelli? O que vocês acham, galera? Dá pra esperar mais do Santi ainda, que foi um investimento alto? Eu sei que o scout às vezes vai errar, né? Não é sempre que ele vai ser preciso, faz parte, tudo bem. Mas será que dá pra esperar um pouco mais do Santi? Eu tenho pra mim que ele deveria ser o reserva de imediato do Savarino mesmo, pelo meio, não ser ponto. Beleza, então, primeiro, falando disso, primeira coisa. Não é scout, né, o Santi.
Então, o Montoro é o cara que arrebentou com o jogo contra o Bragantino, melhor em campo. E 18 anos de idade, fez 18 anos de idade. Então, assim, cara de criança. Não, e é pra se bater pra... A galera fala, porra, mas o Botafogo contratou o Juan Cruz. Contratou o Juan Cruz. Mas olha o número de jogadores que esse scout já achou por um preço baixo. O Montoro é baixo. ótimo, E com potencial de revenda. Não, já tá valendo bem mais do que... Eu acho que o Igor Jesus é um bom exemplo. Excelente. O Esse é o Cuiabano, campeão, que né? possivelmente vai ser vendido daqui a... Se não foi agora, vai ser daqui a um ano. Outro bom exemplo. Cara, o Grêmio do Grêmio tá aceito a liberar. Não, mas o Cuiabano... Quem briga com o Renato, né? Já briga com o Renato. O Gregory, pô, veio da Major League Soccer, o Marlon Freitas era do Atlético Goianiense. Mas o Gregory era conhecido, né? Ele tinha jogado no Bahia. Podia ser treinado. Ninguém ia apostar no Gregory. Não, agora tem o bom Caio Pantaleão, que eu estou empolgado com o menino Pantaleão, principalmente depois que ele botou Pantaleão na camisa. Aí, botou agora no gol? Agora não tem cara. Mas tem que falar sobre um cara que... C. Pantaleão, Mas tem que falar... E pra mim o tiro C fica Pantaleão. Mas pra mim tem que falar do cara mais injustiçado desse elenco do Botafogo. Lateral direito, Vitinho. É porque ele perde gols. O jogo do Botafogo mas foram aí, os laterais que... O lateral tem que fazer o que ele é muito bom marcando. Muito bom. Um dos melhores do país marcando. Porque lateral aqui no Brasil é difícil ter um que marque bem. Quando você vai escalar um time, é goleiro ou lateral direito. Lateral tem que lateral direito tem que marcar. Sistema defensivo, tem que marcar, mano. E deu assistência agora. Não, bom jogador. O Burnley tentou recomprar o Vitinho, né, agora, né? Porque eles voltaram pra primeira divisão. Então eles acham que o Vitinho é um lateral direito de primeira divisão. Isso aí, na Premier League. Na Premier League. Então o Vitinho é muito bom lateral. Eu coloco ele, na minha visão, eu acho o Wesley com potencial maior. Só que eu acho que o Vitinho hoje é um lateral mais pronto que o Wesley. Se fala em Wesley em seleção brasileira, pode se falar em Vitinho, porque ele faz a função de lateral melhor pra mim do que a função que o Wesley. Ele é mais pronto que o Wesley. Ele é mais pronto. Então, assim, é um jogador que... Mas ele não caiu na graça da torcida ainda. É um jogador que não cai na graça da torcida. Tem muita gente que bota a culpa dele de resultado. Inúmeros resultados botam a culpa nele. Ele faz vários excelentes jogos, assim, de fato. Aquele negócio, quando ele faz um excelente jogo, o mérito com baixo ele aí fala também por conta disso. É um jogo que pode ter virado a chave do Botafogo na temporada, porque eu acho que, quer dizer, se conseguir replicar. Porque tem várias boas notícias no jogo. Várias boas notícias. O Savarino estreou na temporada. Jogou muito bem. O Newton jogou muito bem. E foi uma opção do Ancelotinho. Ele colocou... E outra, hein? O Ancelotinho não tá nem aí, irmão. O Ancelotinho, ele sorri na cara do perigo. Ele não tá nem aí. Assim, ó. Tem um jogador de seleção, o Alan, vem sendo titular. Não vai jogar o garoto. Banco o Alan. Cuiabano também na lateral esquerda. Banco o Alex Telles. Arthur Cabral, perdeu um gol cara a cara. Vem, ó. Sai. Logo depois, ele não tá nem aí. Ele banca quem... Já deu pra perceber esse perfil. Técnico europeu é assim. Arthur Cabral não embalou ainda, né? Mas meteu Irmão, gol já. é porque é o que eu falo. A gente tava falando... Só pra bater... Eu vou bater a última vez só na questão do Diniz. É isso que precisa de um técnico que leia o jogo, entenda que o jogador não tá bem e trocar na hora. Sim. Isso pra mim é muito bom. Isso é mérito que o Arthur Jorge tinha. É uma coisa que agora o Ancelotti tá mostrando e que outros técnicos passaram por aqui. O Leonardo Jardim tem isso no Cruzeiro. Então, acho que é importante ter essa leitura. E o Ancelotti mostra isso. E outra coisa, o que o Barbosa fez no gol é inacreditável. Incrível, né? Ele lembrou, sabe quem? Quem? Dedé. Fazia isso mesmo. Auge do Dedé. O Dedé carregava a bola, ia correndo e foda-se. Achou o lateral Auge do Davi foi. Luiz também era assim. Eu sou apaixonado, completamente apaixonado por Alexandre Barbosa, que é gigante, né? Sim. Ele é gigante. Eu narrei o gol assim, ele é gigante. E ele curtiu a narração. Então ele sabe que ele é gigante. Então é o seguinte... Ele tem certeza. Tem certeza que ele é gigante. De short branco, então... Aí ele fica mais gigante ainda. Dito isso... Ele é verdade. Mas também precisa encher a boca, falar grande, igual pô. o amigão com o Antero. Irmão, se ele deitar no gramado, tem que interditar o espaço aéreo de dentro, pô. Você vê, por exemplo, antigamente era pra fazer graça, hoje em dia não. Ó, dito isso, o que eu ia falar do Alex? Eu já me perdi. É que eu falei que ele parece o Dedé, que ficou carregando a bola, absurdo. Então, mas tem uma parada que a torcida fala assim, cara, lá vai o maluco do Barbosa. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Nunca não tinha dado certo ainda essa... Meio lúcio. E agora deu certo. Então, galera, pô, eu nunca critiquei. Porque toda hora que ele vai, a galera, puta, lá vai... E aí tem uma outra situação... Eu não tinha dúvida que o Botafogo ia amassar agora o Bragantino. Então, tem um porém que eu acho que o Botafogo teria que ter definido a classificação no jogo. Teve até algumas chances, né? E vai levar um 2-0 que é confortável, mas não é jogo decidido. Eu já tinha falado sobre isso aqui outro dia em relação à questão de prioridade do Botafogo, porque assim...
a torcida do Botafogo, depois de ganhar brasileiro, depois de ganhar o brasileiro e a Libertadores, ela, natural que a torcida se acostume mal, né? Entre aspas, vai ganhar os dois de novo. Vai ganhar os dois de novo e tudo mais. Eu acho que até o Botafogo, para o projeto, é um projeto de disputar título brasileiro e tudo mais. Só que eu acho que como a temporada não foi não foi planejada da melhor maneira em termos de escolha de técnico, demora pra escolher o Renato Paiva, depois a interrupção do trabalho depois do Mundial de Clubes, então... Duas mudanças de elenco e também a chegada de um treinador que está começando agora, então assim, é lógico que ele já tinha diferença de vestiário no Real Madrid, dizem que ele era o cara que acho que foi até o Marcelo Beckler que falou aqui, que ele era o cara que treinava o Real Madrid. Ele era responsável por essa parte de campo. O Ancelotti era mais uma questão também de liderar o elenco como um todo. E o Ancelotti, o David, né? David, né? Falando português perfeito e não se esquivando as perguntas. Exatamente. Eu acho que ele, juntamente com a direção do Botafogo, eles têm que entender que o Botafogo pode ser muito forte nas Copas. Claro. Porque assim, o calendário é muito complicado, principalmente pra você que não tem ainda uma linha de trabalho totalmente definida. Você que mudou a rota, né? Se você, além dessa questão de jogadores chegando agora, por exemplo, o Botafogo tem Arthur Cabral, Danilo, Joaquim Correa e Montoro como grandes investimentos. É improvável que os 4 deem certo juntos, né? No início, já larguem muito bem. É normal que o Correa tá mais atrás e o Arthur Cabral ainda... Exatamente, é normal que esses jogadores demorem um pouco a se adaptar, demorem um pouco a entrar no estilo de jogo do próprio Ancelotti, mas eu acho que isso pode ser um trunfo... É verdade. Pode ser um trunfo gigante pro Botafogo nas Copas, porque a Copa você precisa preparar o time pra quê? 6 jogos, 8 jogos, enfim. Mas eu acho que é um... E o Botafogo tem um caminho acessível tanto para passar nas oitavas da Copa do Brasil, agora com uma boa largada no jogo de ida, 2-0 sobre o Bragantino, e também tem contra o LDU, porque o time do Botafogo jogando, que pode jogar, que a gente viu, que pôde jogar na terça-feira contra o Bragantino, com até mais facilidade. Então, assim, aí já, por exemplo, já espanta, de repente, o fantasma da altitude. Pode definir o jogo pode definir definir a classificação no primeiro jogo. Então, eu vi o Botafogo voltar a fazer coisas lá, o tal do Botafogo Way, né? Que anima o torcedor, que é a questão da transição rápida com troca rápida de passes. O próprio gol do Isso Barbosa aconteceu por diversas vezes ao longo do jogo. Era o fator do Arthur Jorge principal, exatamente. Né? A característica dele principal. Então tem muito... Eu vi um gol do Barbosa muito Luiz boas. Castro, né? Muito Luiz Castro, tipo assim, dos jogadores invadirem a área de forma simultânea pra poder ocupar a área defensiva do Bragantino. E só pra... Mas observa o gol do Montoro também. Troca de passes. Exatamente. Bola no pé, troca de passes, já achando espaço. E eu acho que assim, o time do Botafogo é um time talhado pra jogar a Copa. Nesse momento, é um time talhado pra jogar a Copa. É lógico que precisa continuar pontuando no brasileiro, óbvio. Mas eu acho que nessas semanas agora decisivas de Copa Libertadores e também de Copa do Brasil, eu acho que seria legal se o Botafogo forçasse o calendário por ali, porque eu acho que vai dar bom. Com a chegada do Danilo, é um elenco muito qualificado. Acho que se coloca de novo na primeira prateleira, acho que é abaixo do Flamengo. Só que pelo tempo que foi montado, acaba não pegando um Brasileirão ali com gás. Porque já tá... A não ser que aconteça uma tragédia com o Flamengo e Palmeiras. E tem que pontuar. Pra mim, vai ficar entre os 5 primeiros. Também acho. Eu não tenho muita dúvida disso, diante do que eu vejo. Porque eu ainda acho que o Cruzeiro vai dar uma queda, vai sair de ser postulante ao título. Acho muito difícil que isso Eu acho que o Botafogo tem mais elenco que o Cruzeiro. Não, elenco, mas eu acho que isso é meio óbvio. Não, eu tenho dúvidas às vezes. Com o Palmeiras hoje tem discussão de novo. Você viu o Leonardo Jardim? Ele continua contratando, né? O Botafogo trouxe alguém. Mas o Palmeiras vai contratar mais. O Palmeiras vai contratar mais. O Palmeiras contratou um lateral, Contratou o Kelvin, que é o jogador do Atlético Paranaense. O Botafogo dá pra contratar também ainda. O Botafogo trouxe aí um gringo aí. Mas será que vai chegar mais? Barreira. Centroavante. Agora tem o centroavante. Tentou o cara que passou pelo Sevilha. Rafa Mir. Só que Rafa Mir tem problema com acusação de outras coisas aí. Mas ele tá à procura de um outro centroavante, porque hoje só tem o Arthur Cabral no elenco, né? E trouxe o Joaquim Correa, ele sempre foi segundo atacante. Mas ele não... entraram de novo o Joaquim Correa com o Natan Fernandes. Normalmente o Natan fica mais à frente
Porque o outro time já tá perdendo, vai pra cima pra ter espaço, o Joaquim entra. Mas eu não acho loucura, caso o Botafogo não encontre Precisa jogar, o Joaquim seja esse centroavante. O centroavante mais móvel. Mas pra ficar ali com desse pressing até funciona, ele sai bem, faz um bom pivô. Pra ficar com essa dupla de jogadores por posição, falta o centroavante. Né? Chegando o centroavante, aí fica tudo Acredito que o equalizado. Botafogo esteja esperando resolver o embrólio, né, do Textor com a Eagle. Isso. E aí depois deva botar mais dinheiro novamente. Né? Eu acho. Imagino que seja isso. Por aí, mas eu acho que ainda Bora começar do começo, né? Primeiro, na madrugada de hoje, surgiu essa informação aqui. A inclusão do Botafogo na rede de clubes de Nottingham Forest é debatida por Textor e Marinacci. Né? Vamos ler aqui a notícia, depois a gente parte para outra. Depois de se separar da Eagle Football Holding, desejo de Textor, o Botafogo pode fazer parte da rede multiclubes de Evangelos Marinacci. A informação é publicada na madrugada desta sexta-feira no site GE. A possibilidade já é debatida por Textor e Marinacci, que se tornaram parceiros de negócios no mercado do futebol, né, nos últimos anos aí. Nottingham Forest da Inglaterra, Olympiacos da Grécia e Rio Ave de Portugal integram hoje o grupo de clubes do europeu bilionário grego, né? É importante ressaltar que tal movimento só aconteceria em médio prazo, após o Botafogo entrar na Eagle Football Group, né? Junto com o belga RWDM Brussels, o antigo Molenbeek, né? Em uma nova empresa nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal do Caribe. Nesta nova fase, de acordo com a reportagem, John Textor passaria a ser sócio minoritário, mas teria autonomia para as principais decisões do Glorioso. Não há prazos definidos, né? Além disso, Textor conta com a ajuda de Marinacci para recomprar as ações do Botafogo. Uma injeção financeira ajudará na operação e na consequente saída do clube da Eagle Football Holdings. Além de parceiro acionista do Nottingham Forest, seria credor do empresário norte-americano. A fortuna de Evangelos Marinacci. O magnata Evangelos Marinacci investe em futebol desde 2010 e é dono da Capital Maritime Trading Corp, empresa transportadora de transporte marítimo, e da Alter Ego Media, conglomerado de mídia na Grécia. Segundo a revista Forbes, a fortuna dele é estimada em 3,7 bilhões de dólares, que dá aí 20,7 bilhões de reais. Agora vamos ler a última notícia que saiu, mais atualizada, né? Que tem aqui, ó, manchete: John Textor deve ter apoio de Marinacci para recomprar o Botafogo, mas sem inclusão em rede do Nottingham Forest, de jornal. Evangelos Marinacci deve realmente apoiar o Textor na recompra da SAF do Botafogo, porém o Glorioso não deve fazer parte da rede de clubes do Nottingham Forest, informa o jornal O Globo. O empresário grego participaria com recursos próprios da operação para recomprar as ações do Botafogo, que hoje são da Eagle Football Holdings. Ele passaria a ser um investidor, com interesses específicos no projeto, segundo o jornal. Contudo, pessoas próximas às partes envolvidas negam que a inclusão do Botafogo na rede do Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave, né? Então essa informação aí, ele entraria como um investidor, um credor, né, para ajudar o Textor a capitalizar o valor para comprar de novo o Botafogo, a parte dos outros acionistas da Eagle Football, né, do Botafogo. E aí não entraria, né? Não entraria na holding de clubes do Marinacci. Entraria realmente nessa Eagle Football nova das Ilhas Caimã. Mas que a parceria entre Marinacci e Textor está muito próxima. E eu não descarto, quem sabe, que o Evangelos Marinacci faça o que estavam pretendendo que fizesse no São Paulo, né? A intenção dele no São Paulo era de fazer um investimento na base do São Paulo, com isso ter um percentual dos jogadores que fossem revelados pelo São Paulo. Não duvido que ele faça isso no Botafogo. Acho que é muito provável que ele venha fazer isso nos próximos anos, até porque o Textor quer acelerar o processo de reestruturar a base do Botafogo, e o investimento externo do Marinacci seria muito interessante para isso. É mais interessante para o Textor ganhar com vendas de jogadores da base do Botafogo, mesmo que seja metade do valor das vendas, do que não ganhar nada, né? Não ganhar nada, 100% de zero, 100% inteiro de zero é zero. Agora metade de milhões de reais é um bom dinheiro. E não só isso. Já falamos várias vezes aqui, o Textor falou já
que ele só vende boa parte do time titular todo ano porque ele tem que fazer dinheiro rodar. Se ele tivesse uma base que, como o do Fluminense, a do Santos, né, do Palmeiras, revelasse ótimos jogadores todo ano e você vendesse 2, 3 por ano, 1, 2, 3 por ano, você manteria com esse dinheiro das 2, 3 vendas o elenco preservado. Pararia de vender Igor Jesus, Luiz Henrique, Almada, né, Gregory, etc. E venderia 2 moleques da base por ano por 100 milhões cada um e estaria resolvido. Então, a questão que pode fazer aí um bom negócio entre Botafogo e Evangelho Marinátis, Textor e Marinátis, pode ser isso aí. Eu acharia bem interessante. Não acharia, nossa, vamos perder nossos ativos da base. Que ativos? Não temos nada na base. A base é uma porcaria do Botafogo nos últimos 20 anos. Então, melhor ter metade ou 60% de algo relevante, ter 2/3 de algo bom do que ter 100% de nada, né? Mas é isso. O que importa é o Botafogo sair dessa Eagle Football Holding e ir para a Eagle Football Group logo, quanto antes, e voltar a ter foco apenas na parte esportiva e não na tramóia, nos bastidores desse House of Cards alvinegro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.